Olá pessoal, a TV Câmara abre espaço hoje na sua programação para falar de cultura, mais precisamente o Festival Internacional de Teatro, que neste 2018, completa 49 anos de existência e 49 anos ininterruptos de festival, prestes a completar bodas de ouro 50 anos em 2019. E para falar sobre esse evento grandioso, esse evento tão importante para Rio Preto, ninguém melhor que o Humberto Sinibaldi Neto, ele que é um dos criadores, o criador do festival lá em 1969, ao lado da Dinorá do Vale. Humberto, obrigado por estar aqui com a gente, falar do festival. Queria começar te perguntando, o que significa 50 anos quase aí de festival para o senhor e para Rio Preto? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você essa oportunidade, porque é muito importante para a história da cidade, para a história, inclusive, da cultura, principalmente paulista, tá certo? Esses 49 anos, tá certo? Praticamente de festival de teatro em São José do Rio Preto. Lógico, a gente, nessa época, éramos todos jovens, tinha Dinorá, o Vendramini e eu que estávamos à frente, inclusive, dessa grande empreitada. Foi muito interessante porque já existia, tá certo, na época, um chamado Festival Estadual de Teatro, que era uma das coisas mais importantes que existia no momento em termos de teatro, na época chamado Teatro Amador. E nós tínhamos uma entidade chamada Federação de Teatro Amador da Alta Araquarense, que tinha vínculos, evidentemente, com a COTAESP, que era o órgão que agregava todas as federações, e nós representávamos a região da Alta Araquarense. E a gente ia a todos os festivais estaduais com os grupos classificados, e assim percorríamos, tá certo, o nosso caminho, tá certo, em termos de arte na cidade. Eu comecei muito cedo, praticamente eu comecei quando eu estava ainda no colégio, no ginásio, fazendo tipo de pequenos shows e pequenas interpretações de pequenas peças. E mais tarde a paixão, tá certo, tomou conta e a gente continuou. Houve um período em que eu me afastei da cidade, porque eu fui estudar fora de São José do Rio Preto, mas nesse meu, tá certo, essa minha caminhada acadêmica, eu nunca deixei de, tá certo, o teatro de lado, mesmo na cidade de Uberaba, onde, tá certo, eu me fixei para fazer a minha universidade, eu fazia, tá certo, lá teatro, tá certo, juntamente com os centros acadêmicos, então esse vínculo continuou. Voltei para cá já formado, eu sou formado, a minha primeira formatura em odontologia há 55 anos atrás. Volto para São José do Rio Preto em 63, venho junto, tá certo, em 64 eu caso, fixo residência aqui, e aqui a gente vai, evidentemente, ingressar no movimento teatral que existia na cidade, que eram os alunos, principalmente do Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, mas também tinha na época o GTR, mas o GTR sempre foi, tá certo, a parte. Em termos de federação, eles não eram filiados, tá certo, à nossa federação, então, mas tínhamos um bom relacionamento sem problema nenhum. Em 1969, o Adail Vettorazzo era prefeito de São José do Rio Preto, e nós tínhamos ganhado, lá em São Carlos, nós ganhamos, tá certo, o prêmio de melhor espetáculo, tá certo, do Festival de Teatro do Estado de São Paulo. E nós fomos convidados para representar, tá certo, a cidade e também a região no Festival do Clima, que era um Festival Nacional de Teatro, que acontecia no mês de maio, na cidade de São Carlos. Nós levávamos nessa época a peça chamada Mandrágora. Eu era, tá certo, ator, tá certo, do espetáculo. O Vendramini era o diretor do espetáculo. Nós fomos para São Carlos, chegamos em São Carlos, a gente ganha, tá certo, o primeiro prêmio, o prêmio entre todos os que estavam competindo nessa modalidade. E esse entusiasmo fez com que a gente chegasse em São José do Rio Preto, fôssemos então entregar o troféu ao prefeito, porque ele tinha nos dado, tá certo, todas as condições de chegar até São Carlos em todo o sentido, de passagem, aquela coisa toda. E o Adail era muito amigo meu, porque
na sua eleição, a gente, como prefeito, a gente embarcou, tá certo, na propaganda, tá certo, e na campanha dele, e ele então prometeu, se ele fosse eleito, durante o governo dele, ele construiu o teatro, que era o grande sonho, tá certo, da classe teatral riopretense. Então, aquele entusiasmo, nós jovens, né? Eu na época tinha 20, 25, 26 anos, é isso, 24 com mais 63 para 69, são 29 anos, por aí. E naquele entusiasmo fomos até o gabinete do prefeito, do Adail, entregar para ele e agradecer. E eu disse, Magrelo, que eu chamo, né, a gente tinha toda uma intimidade. Pantera, né? Pantera, mas eu chamava ele Magrelo. Magrelo, você topa fazer um festival nacional aqui de teatro? Já começou nacional. Até só para esclarecer. Começou nacional, mas começou nacional. Quem não sabe, internacional. Internacional veio depois. 17 anos, isso. A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, gente, vamos fazer um festival nacional, você topa? Ele disse, topo. Ele falou, quanto custa? Eu falei, mais ou menos 5 mil, eu não sei se era cruzados, que era o dinheiro da época. Banco. Saímos dali e fomos já imediatamente ver qual seria o local, isso em maio. Nós íamos realizar o primeiro em julho. Então saímos, então, evidentemente, à procura de um espaço, e o espaço que a gente tinha em mente era esse, ao lado da Basílica, tinha um auditório, chamava auditório, tá certo? O auditório da Basílica. Não existe mais, né? Isso. Não. Tem lá o espaço, tudo, mas eles... E era realmente um formato de teatro. Ele era, tá certo, inclinado, tinha os degraus, etc. Tinha um palquinho super legal. E então a gente achou legal, tá certo? E fomos então entrar em contato com quem tomava conta, que eram os marianos, aquela coisa pá. E por coincidência, eles só tinham, tá certo, uma data vazia, desocupada, a partir, tá certo, do dia 18 de julho de 69. Então a gente falou, tá topado, a gente topa, a gente começa o festival dia 19. Como? Então, aí começamos, nós já tínhamos alguns contatos com alguns grupos de fora, então a gente começou a disparar, tá certo, o que a gente tinha de contato, convidando, nessa época não dava como você fazer uma inscrição, porque não tinha como, então a gente começou a entrar em contato e os grupos começaram, evidentemente, a mandar, tá certo, as inscrições. E a gente consegue, então, em julho, e se foi em maio, em julho a gente faz o primeiro Festival Nacional de Teatro no auditórios da Basílica, tá certo? O que a gente faz? A prefeitura manda para lá marceneiros, etc. A gente dá uma geral no palco, dá um jeitinho de construir atrás das coxias, tá certo? A gente faz os camarins, faz uma bilheteria improvisada, mas acontece que e as cadeiras eram todas de palhinha. Sabe, essa palhinha de caipira? Então, iluminação tinha? Aí a gente consegue, evidentemente, em São Paulo, um amigo meu que tinha uma indústria a gente aluga, tá certo, esses refletores, e ele vem para cá, tá certo, faz para a gente toda a parte de iluminação, e aí nós conseguimos, tá certo, no dia 18 tinha um casamento dentro, tá certo, da Basílica, que não tinha como você, né, eles alugavam para casamento, não dava para impedir. Né? Terminado o casamento, de madrugada a gente entra dentro, tá certo? Limpa aquilo tudo, tá certo? E já monta, e à noite, às 8 horas da noite, a gente faz o primeiro espetáculo, tá certo? Iniciando o Festival Nacional de Teatro de São José do Rio Preto. No início se chamava Festival de Teatro Amador de São José do Rio Preto, né? Porque na época existia esse movimento amador que era muito forte, não só no estado de São Paulo, como em todo o Brasil, porque porque havia uma distinção entre o profissional, aquele de carreira, e os que faziam um teatro independente. E esse era o efervescente. Que era o efervescente na época. Então, assim, iniciamos a caminhada, fizemos então 69, 70, 71 e 72. Nesse tempo, o Teatro Municipal Adail cumpre a promessa e começa a fazer o festival.
Antes do Adail assumir a prefeitura, havia já um acordo entre a Secretaria de Estado da Cultura, juntamente com a prefeitura. Eles estavam interiorizando e fazendo os teatros no interior. Vinha uma verba e a prefeitura entrava com a contrapartida. Né? Então, o Najib Elshman, que na época era o responsável por essa interiorização, você entende que ele era o secretário de Cultura, ele então premia Rio Preto com, tá certo, uma verba legal para começar a construir o teatro, que cai na mão do Lote João Bacides, que estava no final do seu mandato. Ele constrói com esse dinheiro a Casa de Cultura, que também foi, né? E tinha que prestar conta com o Estado, né? Não tinha como, tá certo, tinha que apresentar. Então, ele, a toque de caixa, ele faz simplesmente a grande cortina que sustentaria o palco do teatro, tá certo, e o espaço e tudo bem. Aí o Adail entra e cumpre a promessa e começa a partir dali a construir o teatro. Tanto é que no ano de 70, nós já fazíamos alguma coisa lá naquela área, né? Onde nós tínhamos refeitório, que era feito no antigo hangar, que era uma casinha que existia lá da Casa de Cultura, que era o antigo aeroporto. E ali a gente servia, montava barracas, tá certo, de lona, não é isso? A minha mulher e mais a mulher do Adail iam para a cozinha, tá certo, comandar a cozinha. Eu saía toda manhã, às 5 horas da manhã, ia para o Ceasa comprar as coisas para que isso era ser feito. Então, e tinha muita doação, a gente tinha muita amizade, então a gente conseguia, tá certo, frango, carne, laranja. Foi inaugurado o teatro? O teatro foi em 84, 85. Então foi bem depois. Bem depois, já, né? Bem depois. E nesse período, o Adail, o festival acontecia onde? Festival acontecia na Basílica, sempre foi lá. Na Basílica. Os 4 anos foram lá. No ano seguinte, o teatro ainda estava em construção. 74. 74, então, 69, 70, 71, 72... Não. Desde o começo 69, 70... Não, somente 80 e... Quem não sabe, o Teatro Municipal leva o nome do Humberto Sinibaldi Neto. Então, a gente consegue, então, utilizar... O teatro, ele é utilizado como primeiro ao lado, depois aí já a construção adiantada no ano seguinte, já fazíamos um refeitório dentro, tá certo, do teatro. Já no último, em 79, 10, 11, 72, a gente vai para o teatro, certo? Nós vamos para o teatro inacabado. A gente então faz esse festival no teatro. Nesse período, quantos grupos costumavam participar? Olha, no início a gente não tinha inscrição, mas chegava a 100, 120 grupos que faziam inscrição. Porque nós... Mas e efetivamente se apresentar? Em média eram 10 grupos, 10 né? Grupos. Porque a gente Atualmente a gente está com 23 mas a gente não tinha isso aqui. Somando tudo que a gente gastou durante o Festival Nacional de Teatro, que foi de 79 a 2000, somando tudo, a gente não gastou um ano, o valor de um ano de festival internacional. Então, você imagina. Sim. Vamos falar um pouquinho disso, então, Humberto. Em 2001, no primeiro mandato do Edinho, teve essa internacionalização. Deu aquele boom. Isso. Que tem alguma diferença para você que viu lá atrás, vê hoje? Tem muita diferença, porque, na realidade, isso eu falo sempre, continuo falando, que eu acho que eles não deveriam ter interrompido um nacional, você entende? Deveria, como tem, por exemplo, lá em Ponta Grossa, não, como tem lá em Ponta Grossa, como tem, tá certo? Curitiba, né? Em Curitiba, e mais precisamente em Londrina. Londrina. Que eles mantiveram, tá certo, o Festival Nacional e, paralelo, eles criaram internacional. Então, é isso que na realidade, que eu questiono até hoje, quer dizer, é uma visão minha, eu tenho todo esse direito, né? Por quê? Porque o festival, ele era um festival de amor, era um festival de troca de experiência, de troca de sentimento, de tudo, porque a gente se convivia, tá certo, praticamente 10, 11 dias, né? Havia... Os grupos ficavam todos juntos, era no próprio teatro? No teatro, tinha alojamento, no final a gente começou a colocar, tá certo, depois em hotel, mas até a princípio era tudo em alojamento. Então, havia
Ou seja, o teatro tinha vida, né? Era uma coisa vibrante. Era uma época de muita reflexão, exatamente, nós políticos, sim, culturais, certo. Nós atravessamos uma fase de ditadura, nós tivemos a presença do SNI. Senhor, como é que era a presença da ditadura? Nós tínhamos... Chegou em Rio Preto? Chegou, o SNI veio para cá, evidentemente, só que a gente, como o festival ele era praticamente da prefeitura, quer dizer, era uma realização da prefeitura, e a gente tinha algumas amizades de Coronel Milazzo, que sabia da nossa intenção, sabia do nosso posicionamento político também. Então, aquela área da Casa de Cultura, ela era praticamente intocável, ninguém entrava... Intransponível. Nada era intocável aquela área. Quando o SNI veio para cá, eu recebi um recado seguinte, o SNI está chegando em Rio Preto. SNI, Serviço Nacional de Informações, que era o órgão da ditadura. Né? O que eles fazem? Eles vêm para cá, eu ligo para a prefeitura e falo para o secretário, como é que chama? O secretário do prefeito ali, o secretário do prefeito, né? O chefe de gabinete. Eu falo, olha, avisa para o Adail que está chegando a SNI na cidade. Liguei, tá certo, para o Bilar, falei, está chegando a SNI na cidade. Eu liguei para o Dinoral, chamava de Gorda, olha, o SNI está aí. Então, o que acontece? Quando eles chegaram, eles foram direto para a prefeitura, outro foi direto para a delegacia, outro foi direto para o DR antigamente, que tinha aquele negócio que era o governo federal. Então, eles cercaram e chegaram lá, não obtiveram nenhuma informação do que estava acontecendo. Isso aconteceu porque dentro do festival havia um elemento infiltrado que usou o telefone, tá certo, da Casa de Cultura e ligou falando que estava acontecendo. Foi no 74, 73. Foi um período mais duro. Mais duro, 73. Né? Bom, aí a gente contornou aquela coisa. Então, existia essa autoria. Nós tínhamos o seguinte, a cidade não conhecia, então havia necessidade da cidade conhecer o que estava sendo feito. Então a gente começa devagarinho sair do nosso espaço e levar, né? Então, levava as peças para outros espaços. Na realidade, naquela época a gente levava performance, não levava espetáculo, mas a gente já saía para o centro da cidade, aquela coisa. Então havia, evidentemente, já uma necessidade da gente sair dali e fazer com que a população aceitasse o festival. Tanto é que era fantástico. Todas as sessões eram esgotadas, não tinha ingresso, o pessoal brigava, né, para entrar, essa coisa toda. Então, isso foi muito bom. E a seriedade com que a gente tratou o festival, em todo o sentido, tá certo? De torná-lo cada vez mais difundido e cada vez mais sério nas suas pretensões, nas suas classificações. Nós trazíamos grandes nomes, inclusive, da comissão julgadora que vinham, os mais destacados nomes, tá certo, que militava na época. Algum conhecido? Sim, assim, todos formaram aqui. Aí o Barramário teve aqui, tá certo, ela veio com um grupo. Para cá veio, tá certo, veio o Gianni Rato, que era um tremendo nome. Veio aí o Casanotto, que era uma famosa, tá certo, crítica teatral. Décio de Almeida Prado. Então, todos os grandes nomes, o Gabriel Vilela, tá certo, que hoje está... Então, muita gente saiu daqui de Rio Preto, praticamente. Denise Stokos, que vinha com espetáculo lá do Paraná. Então, esse pessoal passou praticamente por aqui, né? Vamos dar um salto no tempo, um pouco mais recente aqui. A gente falou que 2001 teve a internacionalização, deu aquele boom, sim, né? Foram festivais muito bons no começo, depois aí questionável que teve o que aconteceu? Obviamente, eu acho que tinha que haver, tá certinho, que havia esse salto, teria que... Foi benéfico, não tem nem dúvida, né? Isso... Então ele acontece, o festival ele perde aquela característica de festival nacional. Né? Não, depois durante esse período, depois que ele veio vindo, ele perdeu já era festival. Aí, já era festival de teatro, tinha uma época que tinha o festival das escolas de teatro, então tinha uma modalidade que só as grandes escolas de teatro vinham para cá competir. Então, ele começa a tomar, tá certo, uma outra cara e ele passa a ser chamado de Festival Nacional de Teatro de São José do Rio Preto. A palavra amadores são porque desaparece também aquelas pretensões amadoristas, aquela coisa toda. Então,
Então, é completamente diferente, porque hoje tornou-se aqui apenas uma vitrine. O grupo chega, faz, vai embora. Uma apresentação e vai embora. Ou duas apresentações. E não existe essa, você entende? Quer dizer, quando muito, nas oficinas, mas também fica restrito ao público. O público em si, a plateia, ela não participa, porque tinha, todos os espetáculos eram obrigados a ter debate no final, os debates eram quentíssimos, teve coisas polêmicas aconteceram, um espetáculo de Rio Preto que era um horror que se apresentado, que no fim levou... Foi a maior pau que teve dentro da Certo Caio Casanoto, com os grandes nomes, eles detonaram, os caras não aceitaram, foi muito, era uma loucura, realmente, era uma grande discussão, né? Então eu acho que o festival hoje é ótimo, você ver as tendências, o que está acontecendo, você vê, mas ele não tem, é completamente diferente do que era o nacional. Não tem e por que houve essa mudança na sua visão? Você acha que a própria... Não sei se talvez, realmente não sei. A sociedade mudou um pouco? Na sociedade não. Houve uma mudança praticamente, eu acho que da direção do festival, né? Que não queria mais aquele festival que era um festival que era premiativo, você entende? Aquela coisa toda, então tudo bem, é uma visão, tá certo, da época do Sesc, juntamente com o pessoal, tudo bem. Eu acho que o Sesc tinha uns festivais que eram os maiores festivais de teatro do estado de São Paulo, que era o Festival do Sesc, que era maravilhoso, que era competitivo, né? E eles também acabam com tudo. Então, agora que ele começou, está no auge, eles chega, não queremos mais. Não, são orientações do próprio Sesc, está certo? Você tem que, evidentemente, respeitar e fim de papo, né? O festival caiu nisso. Então, ele caiu hoje, assim, como é um festival de Cadiz, como o festival da Centro Europeu, que é isso daí. É como é de Curitiba, que você chega lá, apresentou... na verdade, um espetáculo. Na verdade, é uma vitrine, é uma grande vitrine, tá certo? Lógico, mexe com a sociedade, mexe com a cidade, traz, evidentemente, as novas estéticas para os grupos que se apresentam. E eles começaram, tá certo, a introduzir dentro, tá certo, do festival, um modo, tá certo, em que trazem profissionais para, tá certo, também trabalhar junto com os grupos da cidade para dar maior estofo, maior capacitação para esse pessoal, que é muito importante. Ou seja, você precisa estar sempre vendo e sempre se reciclando, senão você acaba perecendo, né? A área também é assim, né? Fala um pouquinho do papel da Dinorá junto com você. Dinorá era uma figura... A Dinorá dá o nome à Casa de Cultura e o senhor... A Dinorá era uma figura ímpar, evidentemente. Era uma pessoa que... Ela vivia além do tempo. Jornalista, escritora, professora, o prêmio Casa das Américas. Então, ela tinha um talento, ela tinha uma sensibilidade e era a pessoa que dava guarida a toda a arte, tá certo, da cidade. Então, ela acolhia os grandes nomes hoje, tá certo, da artes plásticas de Rio Pretense, passaram pela mão dela, que aqui atrás você até pode ver alguns, né? O Daniel Firmino, todas foram pessoas que surgiram, evidentemente, tiveram o aval de Dinorá. Né? E o próprio Antônio da Silva, o Silva, ela foi muito importante na ascensão do conhecimento do Silva, porque ela entrou de cabeça na arte do Silva. Ou seja, e nós tínhamos uma afinidade muito grande, era impressionante, a gente, não só pelo fato de direção um do outro, mas nos respeitávamos muito, né? Então, as decisões dela e as minhas decisões, tínhamos grandes discussões, grandes paus, tá certo? Que é normal, duas cabeças. Mas exatamente. Mas ela foi muito importante em todas as edições, porque ela era o estofo, né? Ela que tinha o nome, era Dinorá. Eu tinha Humberto Sinibaldi, mas em comparação a Dinorá, que tinha. Então, Laço, essa coisa, está certo que, evidentemente, deu mais credibilidade, sem dúvida. E tinha um Venda também, que era um jovem, está certo, na época, que tinha, evidentemente, um talento fora do comum, que era um diretor dos espetáculos, que a gente não se afinava muito nesse sentido. Então, foi assim, evidentemente, a presença dela.
ela esteve presente em todos os festivais nacionais, se recusou a ir para o internacional, porque não era mais o espaço nem dela. Eu, 1 ou 2 anos eu tive uma participação, mas também logo depois morreu, acho que ela morreu em 2003, né? Depois eu também tive uma participação, uma época que eu fui da sede da curadoria. Então, enfim, a minha participação nesse foi uma participação mais light, né? Porque eu acho o seguinte, tem quem faça, tem capacidade, deixa fazer. O que aconteceu na época do Valdomiro, quando praticamente o festival vai caindo, vai para a UTI. Praticamente morreu nesse período, agora está tentando... Exatamente, por quê? O senhor acha que dá para recuperar esse Sim, tranquilamente. Já, o ano passado já deu você já sentiu alguma coisa, né? Por quê? Porque é assim que tem que ser feito, né? Quer dizer, você tem, não do jeito que eles queriam que fosse feito. Então, eram pessoas que não tinham nada a ver, tá certo? Fazendo alguma coisa que eles não entendiam absolutamente nada. Então, é a mesma coisa, você não é você é um apresentador de TV, você conhece a TV, você vai se meter amanhã, tá certo, em fazer artes plásticas? Até pode, mas e daí? Né? Humberto, infelizmente nosso tempo é curto. O senhor citou, vamos pegar alguns trechinhos rapidinho aqui. 49 anos, deve ter muitos causos, muitos episódios pitorescos. Vou citar um que o senhor citou, o Firmino, que inclusive tem um quadro aqui atrás. No ano de 91, a organização pegou um quadro dele ali para cartaz e houve uma polêmica. Explica para a gente aí. Ele chega perto de mim e falou assim, eu tenho um quadro super legal do teatro. Eu fui ver o quadro e encantei com o quadro, porque ele refletia exatamente o que aconteceu no festival anterior, na 90, tá sendo na frente da Casa de Cultura, teve um ônibus que tinha um espetáculo de encerramento, você vai ver o que você vai ver, que era um espetáculo fantástico acontecer dentro de um ônibus, então tudo estava presente, e nesse quadro, por coincidência, ele me retratou a mim e retratou a gorda, tá certo, de Norá, porque nós era aquela coisa toda. E eu falei, putz, que maravilhoso para a gente fazer o cartaz. Você topa, você cede os direitos? Ele falou, lógico que eu cedo os direitos. Eu pego o quadro, eu era funcionário da Secretaria de Cultura, da Delegacia de Cultura, Diretoria, né? Delegacia de Cultura na época, né? Que era um órgão do Estado. Eu levo, evidentemente, para... Eu trabalhava dentro do Centro Cultural, que a delegacia era fixada ali, ela tinha a sede ali. Eu levo para a secretária de Cultura e para a delegada de Cultura. O quadro falou, esse quadro é fantástico, tá certo? Aí elas olharam, e realmente uma coisa e outra, muito legal. A gente... Falei, olha, o Firmino, ele cede os direitos autorais do quadro. Maravilha. O quadro veio, deixamos o quadro lá. Quando começou o festival, então fizeram um programa, fizeram os cartazes. Que era, né, a reprodução do quadro, espalharam para a cidade, aquela coisa toda, tudo bem, sem problema, lindo, porque o cartaz ficou muito lindo. Inclusive, a gente está vendo o cartaz. Por sinal, a obra, quem acabou comprando foi um amigo meu que hoje é falecido, ele acabou comprando essa obra dele. Eu queria comprar, mas já tinha vendido. Aí, tudo bem. Aí, no primeiro dia da abertura do festival, eles vão distribuir os programas. Tudo bem, distribui o programa. E esse menino que trabalhava que estava lá, falou assim, ó, dá uma olhada, tem um problema nisso aqui, que nós vamos ver, realmente. No programa tinha um muro, onde ele retratava um muro que dizia, caboclo vem aí. Uma coisa nesse sentido. Caboclo 90 foi a eleição. Porque o caboclo, na realidade, ele estava para competir. Ele vinha como candidato. E fomos ver o cartaz, cadê? Apagaram o caboclo. Apagaram, quer dizer, então cometeram um crime, por isso é crime. Você adulterar uma obra de arte é um crime. Então, teve inquérito, teve tudo, foi aberto inquérito. Aí elas quiseram jogar a culpa em mim. Que eu falei, o que eu tenho com isso? Como é que eu as duas. Como é que eu vou interferir, entrar numa gráfica que vocês contrataram e chegar para o cara e falar assim, ó, você apaga isso aqui? Vocês são loucas. Aí, lógico, né? O cara teve que confessar que foram elas que mandaram tirar
porque, tá certo, o prefeito, que era o Toninho na época, exigiu não aceitar o nome do caboclo, evidentemente. No cartaz. Gente, foi isso que aconteceu. E deu inquérito, a coisa foi braba. Tá certo, gente. Esse Humberto Sinibaldi Neto, criador aí ao lado da Dinorá do Vale, do Festival de Teatro Amador de Rio Preto. Humberto, obrigado, parabéns pela história. E a gente termina aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais.